Madame Bovary é a estreia do Flaubert como romancista, né? Ela é uma estreia tardia. O Flaubert tem 36 anos, o romance começa a sair numa revista, primeiro, ele é publicado em vários números da Revista de Paris ao longo de 1856. Então essa primeira publicação na revista, seguida no ano seguinte, 1857, pela publicação em livro, marca, na verdade, a estreia pública do Flaubert. Ele é uma estreia curiosa, porque ela se dá quando ele já tem 35, 36 anos, e até então ele é um perfeito desconhecido. Ele já escreveu 2 livros inteiros, ele escreveu uma primeira versão da Educação Sentimental, escreveu uma primeira versão de A Tentação de Santo Antônio, e, entretanto, não publica nada disso. Essas coisas que não passam pelo próprio crivo e pelo crivo de um grupo seleto de amigos muito próximos, né? De modo que Madame Bovary é de fato a estreia desse não tão jovem autor. E é uma estreia, certamente, uma estreia notável sobre vários aspectos. Em primeiro lugar, pela absoluta maturidade do livro. Não é um livro de iniciante, como a gente costuma esperar de primeiros livros. Então é um livro de muita audácia e de muita maturidade técnica, ou seja, do narrador flaubertiano. Mas também é uma estreia notável pelo escândalo que a acompanha. A publicação na revista até que passa em brancas nuvens, mas quando estamos a ponto de passar então da revista para o livro, ou seja, de 1856 para 1857, aí começa uma tempestade pública em torno do livro, né? O Flaubert, então, mal estreia, já tem nas costas um processo que o Estado francês move contra ele, contra o editor e contra até mesmo a gráfica, né, que havia cuidado do livro. Então, um processo duplo por obscenidade e por blasfêmia. Então é assim que o Flaubert aparece pela primeira vez na arena pública, aparece efetivamente na cena literária francesa. É um livro maduro porque não se encontra ali nenhuma das mostras habituais, dos sintomas habituais de aprendizagem literária. Ou seja, tudo que o Flaubert tinha que aprender, tudo que ele tinha que errar, no fundo ele errou nesses 2 primeiros livros que ele escreve e não publica, né? A primeira versão desses 2 livros que depois sim vão sair, a Educação Sentimental e A Tentação de Santo Antônio. Vão esperar mais 20 e poucos anos, 30 anos até, para sair, mas enfim, sairão. Então, o que ele tinha que errar, o que ele tinha que aprender, num certo sentido, ele aprendeu nesses primeiros livros. O Flaubert que a gente então encontra com Madame Bovary é um escritor com pleno domínio da tradição narrativa francesa, né? Ele é um autor que leu com muito cuidado tudo o que havia de relevante na tradição literária, na tradição narrativa francesa propriamente. Ele leu com muito cuidado o século XVIII, em especial o Voltaire, que é um dos seus santos de devoção, e ele leu também com muito cuidado, ainda que às vezes com um começo de irritação e de emulação, as obras do Balzac e do Stendhal, os seus 2 grandes predecessores na tradição narrativa e mais exatamente romanesca francesa do século XIX. Então, ele está se medindo, num certo sentido, com esses seus predecessores. E se mede em pé de absoluta igualdade já nesse primeiro livro. Mas não é apenas um livro maduro, é também um livro muito ousado. Ao contrário do que é a praxe, digamos assim, francesa, ele não se preocupa em escrever rapidamente, ele não se preocupa em publicar rapidamente, ele se dedica praticamente durante 6 anos à redação minuciosa desse romance. Ele começa mais ou menos por volta de 1852 e vai e mexe no romance até praticamente a véspera da publicação em livro, né? Então são 5, 6 anos, digamos assim, de trabalho muito intenso. Nada de comparável aconteceu em toda a carreira do Balzac ou do Stendhal. Ou seja, esses escritores, Balzac em especial, escrevem romances a toque de caixa. O Balzac se mete numa aventura jornalística ainda jovem e incorre em dívidas que ele tem que pagar. E a moeda que ele tem para pagar é romance, né? Então ele escreve um romance atrás do outro para, enfim, ir acertando as contas com os credores. Esse é o ritmo de escrita
balzaquiana, e esse também é, por outras razões, e com outro sentido, o ritmo da escrita stendhaliana, né? O Vermelho Negro e A Cartucha de Parma, que são os dois grandes romances que o Stendhal chega a concluir, são escritos em prazo muito estreito para padrões flaubertianos, em comparação com o Flaubert, né? O Flaubert, então, vai se medir com esses seus dois grandes predecessores, mas se mede de um outro jeito, num outro ritmo, digamos assim. Durante 5 anos ele medita cada linha, cada página de Madame Bovary. E isso se nota na ousadia das soluções técnicas, das soluções narrativas, que ele vai imprimindo ao livro. Mas também a relação dele, Flaubert, com esses predecessores não se dá apenas no nível técnico. No sentido muito forte, o tema de Madame Bovary é um tema que o Flaubert herda dos seus dois antecessores, né? Do Stendhal e do Balzac, né? Ou seja, o romance realista até então se preocupa sobretudo com o destino dos indivíduos nessa sociedade burguesa em formação, que está emergindo então da agitação revolucionária e do Império Napoleônico. O assunto por excelência do Balzac é esse, né? Ou seja, como se movem, como se comportam e como interagem indivíduos nesse novo cenário histórico e social. O tema explícito do Stendhal justamente é o que acontece quando uma ordem social tradicional vem abaixo, né, e se abre espaço para interação dos indivíduos, né? Então o indivíduo é sempre o foco do romance, do romance francês de então, do Stendhal e do Balzac. Ou seja, como indivíduos podem construir um destino para si e até que medida eles podem construir um destino para si. Livres das peias, livres das constrições monárquicas, dinásticas, em certo grau até mesmo sociais. Tentando resumir o espaço temático privilegiado pelo Stendhal e pelo Balzac, a gente pode usar uma expressão cunhada pelo historiador inglês Eric Hobsbawm, né? Ou seja, a sociedade francesa pós-revolucionária promete aos seus novos homens fundamentalmente carreiras abertas ao talento. Essa é a promessa revolucionária e depois a promessa napoleônica. Ou seja, as carreiras estão abertas aos talentos, as carreiras estão abertas ao exercício das energias individuais. As carreiras já não se destinam a este ou aquele estamento, elas já não são venais, não se compram mais cargos, pelo menos não explicitamente, não se compram mais cargos como se compravam e vendiam cargos no antigo regime francês. Ao mesmo tempo, esses novos tempos fazem uma promessa paralela e análoga às novas mulheres. Ou seja, nós ainda não estamos numa sociedade em que os dois sexos se relacionam em pé de igualdade jurídica, por exemplo, né? Para não falar de outras modalidades de igualdade. Mas, enfim, o que se promete aos homens são carreiras abertas ao talento, o que se promete às mulheres é, sobretudo, o casamento por amor. Ou seja, o casamento que não é ditado pelo poder pátrio, pelo poder dos pais sobre os filhos, e que também não é ditado por conveniências dinásticas, por conveniências de linhagem ou por qualquer outra ordem de imposição social. O que se promete, então, às moças é o casamento por amor. Então, o assunto, num certo sentido, o assunto fundamental, tanto do Balzac quanto do Stendhal, é esse novo campo de promessas que a nova sociedade faz aos seus novos homens e novas mulheres. Aos homens, então, carreiras abertas ao talento, e às mulheres, o casamento por amor. Vamos pensar no Vermelho Negro, que é a história, muito resumidamente, de um rapaz de província, de origens absolutamente humildes, que em outra situação, em outros momentos históricos, não deveria e não poderia esperar grande coisa da vida, e que, entretanto, agora quer ser nada mais, nada menos do que um segundo Napoleão, né? Napoleão é, para o Julien Sorel, o herói de Vermelho Negro, uma espécie de exemplo, por excelência, do que os novos tempos prometem aos seus novos homens. Ou seja, um sujeito que nasce na Córcega, que é um mero tenente de artilharia, e que, alguns anos depois, se auto-coroa imperador dos franceses. Então, sem nenhum